Século XVIII é quando mesmo? 1700 e tanto. Pode deixar que eu não vou te perguntar dessa parte. Tá, você fica com a parte de cronologia. Eu cuido dessa parte, tá, Sussa? Olá, pessoas. Meu nome é Tupa Guerra, eu sou historiadora e demonóloga. E aí, a skincare de vocês está em dia? Vamos falar de cosméticos e vamos pensar um pouquinho na história? Claramente, como sempre, eu não sei de todas as coisas, então eu chamei aqui o Vitor pra me ajudar, porque afinal, é uma pessoa que sabe dos Paranauê de cosméticos muito melhor do que eu. Seja bem-vindo ao meu podcast. Obrigado, Tupá. Feliz pelo convite mais uma vez. Se apresente a sua formação para eu sou farmacêutico de formação, farmacêutico bioquímico, fiz doutorado em ciências farmacêuticas, a ênfase foi medicamentos cosméticos, com ênfase muito em cosmético, na parte de desenvolvimento, pesquisa, relação do público com os cosméticos. Na Universidade de São Paulo, fiz intercâmbio durante o doutorado na Charité em Berlim e depois eu fui trabalhar durante mais 2 anos e meio em Saarbrücken como pesquisador no Instituto de Novos Materiais, no Leibniz, e a gente tinha uma colaboração ainda com a Charité de novo e agora eu sou pesquisador de novo na Charité, agora contratado lá. Então você vê que eu importei uma pessoa. Importou, ela me trouxe diretamente, sim. Colocou numa caixa, eu fiquei preso em Curitiba, mas deu tudo certo. Deu tudo certo, a gente conseguiu. Eu queria trazer pro público justamente um pouco sobre a produção de cosméticos da história. E claramente eu não entendo da parte de fórmulas e ingredientes e etc. Eu entendo de como que as pessoas faziam os paranauês. Eu pensei em qual que a gente começava. E eu acho que os anos ali, tipo Maria Antonieta, é um dos que a galera mais acha que é estranho. Porque é aquela cara branca, né? Com a bochecha super vermelha. E na verdade a gente acha que não, que isso é uma invenção do cinema. Que as pessoas não andavam com a cara branca. Uhum. Assim, as pessoas andavam com a cara branca porque elas eram brancas. Aí... Exato. Aí não tinha como mudar isso. Essa parte já Era acontecia. tudo primo casando com prima, não tinha como. Não acontecia. É uma época também que a gente começa a ter muita receita de cosmético para as pessoas fazerem em casa. Porque diferente de hoje que a gente faz não, né? A gente compra cosméticos. As pessoas tinham muito a coisa da receitinha, que eu acho que é a tradição brasileira até também, hoje, né? Todo mundo gosta de fazer essas Eu acho que o misturinhas. pessoal gosta de brincar um pouco de alquimia, né? Dessa coisa, porque eu acho que é um pouco também dessa brincadeira da criatividade, né? De você misturar uma coisinha aqui com uma coisinha ali, ver o que acontece. Uma amiga minha, um tempo atrás, trabalhava bastante tempo fazendo conteúdo pra marcas e tal. E ela me falou que, tipo, no mercado gringo, se vende muito mais... eu bati no microfone, eu sou boa nisso. Eles já vendem muito mais as coisas prontas. E no mercado brasileiro, várias marcas tinham essa coisa de vender ampola com não sei o quê. Sim. Para as pessoas misturarem, porque a gente gosta de misturar os paranauê. Misturar um negócio. E daí, é mais ou menos em 1700, tem livro de receitas antes, mas em 1700 você tem bastante livro de receita com fórmulas para as pessoas fazerem. E como também era uma fórmula que eu já testei, e daí eu achei que seria legal a gente falar, porque eu trouxe pra gente testar e pra você ver a formulação, o sensorial dela. E eu fui nos livros, tem pouca coisa em português, porque aparentemente Portugal, eles tendiam a ser manuscritos e passados de família para família. Em outros lugares tinha mais uma tendência de publicação, então Inglaterra e França especialmente, você tem livros. Eu confesso que o meu alemão não é lá essas coisas, e eu não fui procurar livros em alemão com formulações de 1700. É muito legal, porque os livros vêm assim, é tipo, o livro pra preservar a beleza. E daí ele tem várias receitas de skincare. Ele tem uma rotina de skincare. Gosto. A gente já tinha as blogueiras daquela época. Isso. Não, tanto já tinha blogueira, essa parte é muito legal. Olha eu empolgando com as coisas aleatórias. A sociedade de corte, tipo Maria Antonieta, o França e Pans, eles tinham um negócio que você ia na casa de outra pessoa de manhã pra ver ela se arrumar. Arrume-se comigo. Isso. Get ready with me. Exato, era um arrume-se comigo ao vivo. Ai, adorei. E daí as pessoas ficavam assim no quarto gigante da pessoa e a pessoa se arrumando e você lá olhando. Eles tinham umas mesas cheias de vidrinhos e potinhos e mangas gigantes. E daí era você tinha que saber pegar tudo sem derrubar nada. E isso era parte de mostrar que você era rico e sabia se mexer. Provavelmente a gente não ia conseguir passar por isso, que tá os dois batendo no microfone aqui. Nosso teste de nobreza tá claramente aqui que a gente não é nobre. E a gente vê isso em filmes sobre, quando fala dos reis franceses, que tem o rei, daí tem um monte de gente vendo ele se acordar e se vestir. Era isso, só que isso acontecia com outras pessoas da sociedade também, assim. E assim eram feitos acordos políticos, que a pessoa tava se arrumando e você ia conversando. Mas era tipo um teatro, assim, a pessoa ficava se arrumando e tinham cadeiras pra galera ficar assistindo, assim, dentro do seu quarto. Achei
ótimo, assim. Uma privacidade de milhões, né? Isso. É porque privacidade não era um conceito que existia. Não era, então, né? especialmente se você era nobre, não tinha isso. Sul da França também era muito forte, né? Com receita pra sabão, né? Então, nessa época surge também, mais ou menos um pouco até antes, né? Eles têm já ali a região de Marseille e tudo, eles têm essa história com sabão, fazer sabão com azeite e tudo mais. A história do sabão é fascinante, porque um monte de gente Sim. acha que não tinha sabão na Idade Média. E tinha. E tinha. E tomavam banho, né? É verdade, as pessoas tomavam chega nessa banho. discussão um dia. Então eu selecionei pra gente uma vibe, daí você me ajuda com quais Sim. são as funções de cada coisa Tá. na parada, né? Então a ideia era que primeiro se lavava a pele com algum sabão, Uhum. só que os sabões eram muito mais fortes, né? A coisa do gentil não tinha, Porque não existia, porque era basicamente assim, sabão vai ser a reação de saponificação, então eu adoro esse nome. Você mistura gordura com uma base muito forte, essa base muito forte vai precipitar os sais e tudo mais. E aí o que acontece é que quando você vai formar esses sais a partir dos lipídios, aí você vai ter então um processo onde você não vai controlar quais que vão ser formados, né? Porque, gente, o que é sal? Todo tensoativo que a gente limpa, né, que a gente lava, é um sal, né? Tem carga. Você vai ter ali uma mistura de coisas que você não consegue controlar. Sabão, geralmente, quando a gente faz esse processo, ele tende a ser bem limpante. Uhum. Porque ele vai ter ali uma cadeia carbônica do tamanho tanto, e aí vai ter a parte que é polar, o que a gente deixa esse sabão mais suave, geralmente, é uma modificação que a gente faz entre a parte polar e apolar. E essa Certo. modificação deixa tudo mais suave. Não dá pra você fazer isso fazendo uma reação de saponificação apenas, vai sair só esse comum. E esse que sai, ele é bem agressivo pra nossa pele, supervisar nossa pele e tudo mais. Então, assim, eu acho que é bem comum, acho que você ia falar alguma coisa do tipo que as pessoas sentiam que limpava muito, assim, né? Então muitas vezes pro rosto não se recomendava passar sabão. Sim. Muitas vezes eles falavam só pra jogar uma água mesmo, primeiro. Justamente por isso, que o sabão às vezes ele era muito agressivo. Aí a próxima coisa que se passava era um vinagre de toalete. E o que seria um vinagre de toalete? Porque não é um vinagre comum. Ele é um vinagre com chá de camomila ou... Provavelmente deve ser alguma coisa que vinagrou ali, eles misturavam com algum chá, alguma vinagre coisa. de maçã, normalmente. É vinagre de maçã mesmo? Vinagre de maçã. Tinha outras receitas, né? Eu até procurei algumas receitas. Tinham muitas receitas de vinagres de toalete. Tinha essas receitas, mas era muito comum o vinagre de maçã com folhas e o chá de camomila, alguma coisa pra ser... Um pouquinho de ação desodorante. E adstringente, adstringente também, pra não ficar oleoso. Sim. Então passava-se o vinagre na pele. Isso era uma rotina pra você fazer antes de dormir. Muitas vezes esse vinagre ele também era usado conhaque ou vinho na receita. Parece uma barbearia de São Paulo, essas barbearias que faz coisas de cerveja. Isso, era conhaque, vinho, vinagre, quase uma salada. E daí depois ia uma água, tipo uma água de rosas, que é a água destilada de rosas. Sim. E por último, uma pomada. A receita básica de pomada era cera de abelha, normalmente, alguma gordura animal, alguma gordura vegetal também. Essa parte variava um pouco as proporções. E água. Então eles faziam uma emulsão. E daí a emulsão que eu ia te perguntar melhor. É a cera que estabiliza. Isso é que eu ia te a cera que perguntar. consegue fazer a estabilização. Porque a evolução do cosmético, como a gente conhece hoje em dia, ele vai surgir na Alemanha, mais ou menos. Não vai ser, vamos falar que vai ser eles só que vão fazer isso, mas surgiu um emulsificante que retira você estabilizar as coisas com cera de abelha. Às vezes a gente tem a ideia de, sabe esses cremes que tem muito óxido de zinco? Os mais antigos, assim, que você tem uma ideia, você fala, é porque tem essa ação um pouco mais calmante. É também, mas é também porque essas partículas ajudavam a estabilizar a formulação. Essa estabilizava muito antigamente, especialmente nessas primeiras revoluções industriais, porque o cosmético vai ganhar o que vai ganhar de aspecto importante depois de revolução industrial, né? Sim. Ele tem um aspecto social muito forte durante toda a história, mas ele tinha muito mais esse aspecto social, igual você estava falando, de transmitir esse conhecimento, alguma coisa assim. Era uma coisa de casa, De não casa. tinha tanto uma indústria. Não era uma coisa assim, uma indústria, ou então uma pessoa que produzia muita coisa, a não ser perfumista, que vai ser uma outra história, que vai vir em outra parte, assim, né? Mas essa história, assim, todo mundo sabia fazer um sabão, entendeu? Então todo mundo sabia jogar esse conhecimento pra frente, assim, ou mesmo eles fazerem. Mas não dentro da história, assim, deles não vão comercializar de uma forma muito forte. Claro que deve ter comércio, lógico, mas até no século XVIII, né, que foi onde eu decidi procurar mais, começa a ficar mais forte. Ainda não é a comercialização mesmo, é mais século XX mesmo que vai bombar, né? Final do século XIX, começa o século XX. E daí no século XVIII, o que tinha às vezes eram pessoas de quem você comprava a gordura animal purificada. Sim, geralmente você comprava outra coisa, a matéria-prima, né? Isso, porque daí você comprava, esses ingredientes eram relativamente fáceis de encontrar. Hoje em dia não são, eu sei porque eu gosto de tentar fazer, e daí nunca é fácil de encontrar. Não é vegana. Não, eu já tentei fazer. Esse creme que normalmente vai cera de abelha e
gordura e óleo essencial. Normalmente nos livros ele aparece ou como cold cream, creme frio, e como pomada. É a história mesmo do cosmético, ela vem nessa, né? Essa emulsão, gente, é uma emulsão sempre que vai estar uma relação assim, a água dentro do óleo. Então você vai ter muito óleo na parte de fora e você vai ter gotículas de água dentro. A grande maioria dos cremes que a gente tem hoje em dia é ao contrário. A gente tem mais água do que óleo. Não fica tão pesado o creme. Mas a gente tem algumas exceções, como... A gente pode falar marca aqui, né? Acho que pode. Algum dia elas podem me patrocinar. Nenhuma delas patrocina também, então mas tá assim, tudo bem. por exemplo, a Nivea, né? que ainda é um creme que é água em óleo, mas eles estabilizam agora com uma lanolina modificada. Então eles pegam uma coisa de um conhecimento, que é a lanolina. Eu ia até perguntar o que era lanolina, mas daqui a pouco você explica. Tá. Ela pega essa coisa da lanolina e aí eles fazem uma modificação na lanolina, transforma ela num álcool e aí essa modificação transforma num poder emulsificante. E aí faz o álcool de lanolina e aí você consegue ter essa emulsificação acontecendo ali na formulação. Você consegue estabilizar mais outros ingredientes também. Então aí isso foi importante para ter essa revolução no cosmético, assim, no final do século XIX, começo do século XX. E aí você começa a ter esse boom pro século XX, aí eles começam a perceber que talvez a mudança no paradigma agora do cosmético para fazer as coisas vamos então começar a criar novas tecnologias de emulsificação, porque daí a gente consegue criar diferentes texturas, diferentes estabilizações, mas ainda no século XX a gente ainda tem que passar por guerra, né? Então ainda tem essa parte, ainda tem essa parte desse detalhe do século XX. Então até a primeira parte do século XX ainda os cosméticos não estão tão em evidência como vai estar no pós-guerra e American Way of Life, né? Sim. Que aí vai vir isso com uma força um pouco maior, assim. A gente joga mais capitalismo na mistura. Joga mais, e quanto mais tiver, melhor. Até hoje em dia que a gente vê que virou essa bizarrice, assim, né? Tipo... Eu não sou a pessoa que tem muitos cosméticos. A gente vê a substância, mas... né? O filme e tudo mais. E as pessoas que têm agora, tá na moda essa coisa de você ter um armário de cremes, né? 30 tipos de cremes diferentes. Eu fico, gente, mas não faz sentido isso. Mas não estraga. É. Eu compro bastante, ou então eu recebo, por conta que, né, eu trabalho, né? E aí, quando eu vejo que tá assim, faltando ali uns 2 meses pra estragar, assim, eu pego assim e falo, bom, vou viajar, vou levar e entregar pras amigas, entregar pra minha mãe. Redistribui. Vamos jogar isso aqui, vamos fazer o pessoal usar, né? Porque eu acho também que é um negócio que é meio estranho, assim. É estranho. Voltando pra emulsificação. Gente, pra vocês saberem, é o mesmo rolê de maionese. Sim. É exatamente o mesmo processo que aí da a gente maionese. faz a maionese com a gema do ovo, né? Que ela tem lecitina. E daí é isso que faz a maionese ser maionese. Sim. Porque eu já tentei fazer as receitas de cold cream. Eu tenho um livro de 1920, que é o livro de ouro das famílias. E ele tem receitas. E daí eu decidi testar as receitas do meu livro. Onde você pegou esse livro? Eu ganhei. Ah, tá. Em algum momento da minha vida. Eu acho que minha mãe que ganhou de uma amiga dela. Daí eu fui testar as receitas de cosméticos. Porque é isso, 1920 ainda tem muito isso de você fazer em casa as coisas. Fora os ingredientes bizarros que às vezes eu não consigo encontrar. Mas tem as receitas dos cremes frios. E lá fala creme frio. E daí eu fui ver o coisa e tentei. E algumas vezes eu acertei. E outras vezes só separou em água e óleo. Eu ficava tipo, droga, mistura. Eu tô tentando fazer vocês misturarem. E aí tem isso, né? Mesmo quando a gente faz com as proporções, às vezes você não consegue estabilizar. Por quê? Como você vai criar um sistema que ele é instável, então você quer misturar água e óleo, que são coisas que não se misturam, você quer misturar, você vai fazer ele ser temporariamente estável. E aí você vai usar um emulsificante pra fazer isso, ou estabilizar em partículas, depende do que você vai fazer. Na minha cozinha, normalmente, é emulsificante. E você depende de energia. Aí você vai depender da quantidade de calor e de agitação que você vai colocar. Se você não bota, às vezes, uma agitação vigorosa, por que você faz a maionese assim, ó? Porque você precisa ter uma agitação vigorosa pra conseguir, você tem que ter a energia pra conseguir formar a emulsão. É que no caso, a lecitina não precisa do aquecimento. Algumas vão precisar de aquecimento, outras não. E aí tem essa situação de como você vai fazer a formulação e como você vai poder criar essa formulação. Desses cremes que você falou, que vai ter essa função de juntar a água e o óleo, vai ser a cera. A cera. De abelha, geralmente, né? Hoje em dia a gente chama também de cera microcristalina, que não precisa necessariamente ser de abelha, enfim. E aí você tem também outras coisas que vão dar uma textura pro creme também. Você tá misturando uma coisa que ela é mais gordurosa no sentido mais sólido, que vai ser a gordura animal em temperatura ambiente, junto com algo mais líquido, que aí vai ser, por exemplo, um óleo de oliva, um óleo vegetal. Amêndoa é muito Amêndoa também. É que aí, por exemplo, se você for misturar óleo de coco, o óleo de coco já vai começar a entrar, dependendo da temperatura, também na parte sólida. E uma coisa que ela é sólida, mas ela não é tão dispersa como uma banha de porco, por exemplo. A banha de porco que você pega, você vê que ela faz assim.
Aham. Se você pega a cera, ela já não consegue se espalhar também. Você vai derreter tudo vai ficar líquido. E aí, quando isso voltar na temperatura ambiente, isso vai voltar com uma outra estrutura intermediária nessa situação. E daí, por isso, você vai fazer vai conseguir cremosidade. fazer uma cremosidade. Entendi. Aí depois a gente pode falar disso um pouquinho mais pra frente, que uma revolução do pós-guerras aí, vamos colocar assim, anos 70, 80, vai ser a utilização de polímeros. Então a gente começa a colocar gel no meio de tudo. Porque como a gente tá agora fazendo ao contrário, a gente tá fazendo a água... Dentro do óleo? Não, o óleo, não, o óleo dentro da água. até hoje eu fico perdido com isso também. Confuso, então, é confuso. O óleo dentro da água, você vai ter mais água. E aí você cria a rede polimérica em fora, porque essa rede, ela consegue segurar um pouco também essas partículas de rede óleo. Polimérica. Os polímeros são os géis. Então, entendi. sabe Daí o gel você de faz- cabelo, gente? O que dá estrutura ali são várias moléculas que dão a mão e aí elas vão criando uma estrutura, que aí essa estrutura ela consegue se desfazer. E o muito legal disso é que isso melhora muitas vezes como que vai se depositar na pele. Ah, entendi. Porque ele consegue formar filme, então no cabelo, na pele. Eu sei que muitas vezes a diferença de um creme pro outro, porque eu assisto o seu conteúdo, Quando eu faço? a diferença, algumas vezes, dos cremes não é necessariamente a parte ativa dele, sei lá, a parada que te hidrata. É o sensorial, é a textura, é isso que as marcas gastam milhões, E a né, gente acha, porque a gente tem uma ideia assim, meu Deus, não vai fazer diferença. Mas faz, porque muitas vezes a pessoa só vai usar porque ela gosta. E ela vai usar mais, às vezes, o produto ou menos o produto. Então, tipo, isso tem um impacto também na forma como a gente aplica as coisas. Sim, eu pesquisei alguns livros de receitas da época, porque eu queria justamente... Eu acho tão bruxa isso. Eu adorei. Não, e olha que delícia, ainda tem o O que é isso? É pomatum. pomatum. Pomatum for the hair. Pomatum era a forma de falar de pomada. Pra quem não tá vendo, é um livro amarelado, mas vocês podem ver aqui, tem o pomatum para cabelos, que é uma das receitas, e as receitas, elas são meio multifuncionais, assim. Você podia usar pra mais de uma coisa. Sim. Eu escolhi o pomatum como o creme que eu queria trazer, primeiro porque eu já sabia fazer ele. Depois porque ele é relativamente fácil de fazer. Depois porque eu acho também interessante que aquele cabelo de Maria Antonieta, aquele cabelo gigante pra cima, ele só segurava porque existia o pomatum, não existia gel. Por conta da estrutura das coisas que colocava. Exatamente. E daí qual que era o rolê? Você pegava essa mistura de sebo de carneiro e banha de porco. Algumas vezes com alguma variação. Às vezes cera, mas era raro ter cera no que ia pro cabelo. Até porque era mais difícil de tirar depois. Difícil de tirar depois, sim. E daí passava isso no cabelo todo da pessoa. E depois pegava um pó, um amido com cheiro e tudo mais, e passava por cima. E por isso O que o amido dá o cabelo... efeito mate, ele vai tirar o brilho, porque esse negócio provavelmente vai dar muito brilho. E o amido também tem essa capacidade de estruturar um pouco também, né? Funciona quase como um shampoo seco, né? Sim. O shampoo seco, gente, é amido, geralmente, tá? Você tá passando... É um amido propunizado ali, com gás que você vai jogar. Então, o shampoo seco não é bem um shampoo que vai limpar, é uma maquiagem. Sempre importante falar. Aí eles passavam o amido, e daí isso dá estrutura pra fazer o cabelo. Eu já fiz cabelo assim, e é impressionante. Assim, eu tenho muito cabelo, que facilita. Mas eu já fiz e ele segura mesmo. Mas coloca um pouco de estrutura também pra segurar o cabelo? Sim. Pra dar a forma, né? Pra dar o Quando shape. era o cabelo mais altão assim, sim. Só o meu cabelo eu consigo colocar ele quase um palmo pra cima com essas coisas. E daí eu fiz, quer ver? Inclusive, engraçado, porque quando eu tava vindo pra cá, pra São Paulo, né? Eu tava arrumando a minha mala, tava saindo correndo e eu falei, putz, quando eu soube que eu ia conseguir te encontrar e tal, eu falei, podia tentar fazer pra gente ver junto. E daí eu corri na minha geladeira pra pegar o sebo de carneiro, porque eu tinha sebo de carneiro na geladeira. Quem não tem? Quem não tem? Aí depois dizem, né? Eu fico rindo desses vídeos de Threadwife, que tem uma lá que fala, tipo... O meu marido hoje acordou com vontade de comer, não sei o que lá. Como nós não tínhamos, eu decidi fazer. É uma mulher aí que faz uns vídeos assim. E daí o Tem pessoal... várias, na verdade. Várias, né? Sim. E daí ela normalmente fala, tipo, peguei os ingredientes que tinha, sempre tem uns ingredientes bizarros. Tinha uns camarões rosa aqui. Isso, no caso eu tinha sebo de carneiro na geladeira. E daí foi todo um rolê, quebrou o vidro, enfim, não importa. Mas eu consegui, só que eu saí correndo e daí eu esqueci de trazer casaco pra São Paulo. Escolhas. Prioridades na vida. Você tá vai vendo? viajar, o que você leva? Sebo de carneiro ou casaco? Você já tá mais próximo do pessoal do skincare, ó. Olha aí, Aí, a ó. prioridade foi o creme. A prioridade foi o creme. E daí, inclusive, eu fiquei reclamando com os amigos, depois que eu cheguei, a minha banha de porco tava rançosa. Daí eu falei, não vou levar a banha de porco. E falei, vou comprar em São Paulo. Em Brasília você acha em qualquer mercado. São Paulo você não acha em qualquer mercado banha de porco. Sério? Só em um mercado, assim, não era em qualquer mercado. E daí eu fiquei, tipo, como assim não tem banha de porco no mercado, nesse lugar? Na Alemanha provavelmente acha banha de porco no mercado, em qualquer Sim. mercado. Na Inglaterra a gente achava também banha de porco, era um negócio relativamente fácil de encontrar. Eu consegui a banha de porco, e daí eu fiz aqui. Isso é um pomatum. Gente, meus recebidos. Sinto o cheiro dele. Falar um pouquinho do processo, pra deixar ele Tá, assim. ele não tem cheiro de rançoso, não tem cheiro de animal. Não parece que você tá passando Não tem carne, cheiro né? de... Não parece que você tá passando porco na tua cara. Não.
O que eu fiz? É um processo muito rápido, gente. Você pega o sebo de carneiro capado, você não vai pegar de carneiro não capado. Porque vai ter menos testosterona, então o sebo provavelmente vai ser mais fino. Exatamente. Porque, gente, ó, uma contextualização, que produz sebo na nossa cara e tudo mais, uma das coisas é testosterona, né? Atua ali na glândula, né? Que vai estar junto com o folículo. E aí ela vai produzir mais o sebo, né? Que vai sair, né? A gente tem a nossa barreira lipídica, que é uma coisa que vem da nossa renovação celular. E a gente tem o sebo. O sebo, ele vem pra conseguir dar uma lubrificação pro fio. A gente tá cheio de folículozinhos no rosto, no corpo inteiro. Somos animais peludos, como diria provavelmente o Pirula. Esse sebo serve mais como uma ação antioxidante antimicrobiana do que não é pra proteger a barreira da pele. Vai proteger a barreira, lógico, mas pra ser tipo uma barreira oclusiva. Não, porque você já tem isso feito pelo seu extrato córneo, pela barreira lipídica que vem da renovação. Entendi. Voltando pro nosso recebido. É interessante que o cheiro fica bom, né? Sim. Isso é um vidro aleatório. Mas ainda tá na validade, 2028. Quando você compra o sebo, né? No caso, eu compro o sebo, eu não tenho carneiros na minha casa, não matei. Ele vem com cheiro forte. Mesmo do carneiro capado. Eu já comprei, veio num potinho assim, mas forte o cheiro. Aí o que você vai fazer é lavar a receita tradicional. Daí você corta ele, coloca em água e deixa de molho na água por uns 12 dias. E trocando água 2 vezes por dia, pelo menos. E isso vai reduzir o cheiro. Vai tirar o cheiro. Os meus cachorros ficaram alucinados nessa época. Eu tinha que manter isso de um jeito que eles não conseguissem chegar, porque eles queriam muito comer o sebo de carneiro. A proporção, pra quem caso você queira fazer na sua casa, né? A proporção é 14 medidas. É porque o original era tipo ounces. E eu não sei, eu não Ai, tinha... que preguiça dessa galera que não usa sistema métrico de gente, né? Exatamente. Nossa. Os textos antigos são piores, porque tem dracnas. Aí você fala, quanto é uma dracna? Enfim. E daí você derrete o sebo de carneiro e a coisa de porco, a proporção de 14:3. A gordura de porco vai bem menos. Daí, claro, o ideal seria bater pra esfriar, porque daí ele vai ficar um pouquinho mais fofo. Fluffy. Eu não tinha como bater, Você então eu não bati aerar. muito. Não tá muito aerado, porque eu não bati. Ele tá bem, gente, ó, eu vou... Tá focando, meninas? Mas eu pode vou pegar, fica à pegar um vontade. pouquinho aqui, ó. Ele é durinho mesmo. Ele é mais durinho. Mesmo quando ele tá mais aerado, eu já fiz ele mais aerado, ele não fica... E deixa eu fofo. falar uma coisa aqui antes que eu tome hate na internet, né? O pessoal vai falar, meu Deus, dedo no creme. E não tem nenhum conservante. A gente não precisa de conservante em creme sem água, gente. A gente não vai ter bactéria crescendo aqui assim, tá? O problema aqui vai ser a parte rançosa, né? Ele pode ficar rançoso. Aí por isso que a gente usa, às vezes, um antioxidante. Mas que falou que colocou óleo aqui? Tem óleo essencial de cravo. Então provavelmente ele já tem uma ação antioxidante também. E de coisa. Ó, gente, é um creme duro. É um creme mais duro, mas ele tem uma consistência de espalhar bem, ó. Ele vai espalhar. Deixa eu... Gente, tô destruindo o estúdio. Tá no meu tênis, tá tudo bem. O Cleiton bate na gente, não, mentira. Mas olha como espalha de boa. É muito bom que ele sabe fazer essa parte. Ele espalha super de boa. Nossa, ele espalha muito bem. Não é? Nossa, ele é bom. Ele espalha não super é interessante? bem. O óleo essencial, dá pra sentir aquele calorzinho que o óleo essencial traz um pouco, sabe? Gente, olha uma coisa que é interessante. Ele deixa aspecto branco, ó. Tá vendo, ó? Uma mania de achar que só filtro deixa aspecto branco na pele, mas às vezes a gente de consistência deixa aspecto branco também. É que aí você tem que espalhar mais, aí ele some, entendeu? Ele some. Quando espalha mais, ele some. Ele rende bastante. Agora você vai ficar bastante. Eu vou ficar... E isso era muito pro cabelo, né? É isso que dá a estrutura do cabelo. E deixa o cabelo macio também. Não é pegajoso. Não é pegajoso. Que louco. Assim, né? A mão tá, basicamente... Tem um papel, gente? Que agonia que vai me dar aqui. Porque a mão, né? Não sei como vocês ficam, mas quando a mão fica muito cheia de óleo, alguma coisa me dá um pouco de agonia. E eu devia ter falado pra você pegar menos, eu vou limpar aqui no banco. Muito. Isso, daí... Pronto, tá chegando o papel. Obrigada. Obrigado. Pronto. Mas eu achei legal, porque assim, muito interessante, porque assim, você tem uma ideia de que isso vai ser oleoso, horroroso. Não fica, não. Não fica, e daqui a pouquinho vai sumir. A gente sempre faz, quando faz avaliação sensorial com gente, 5 ou 10 minutos, né? Depois pra ver como que vai ser. Porque eles fazem logo quando você aplica e depois nos 5, 10 minutos. Pra ver como que é o sensorial após, né? Tá, então você avalia depois o sensorial. Vamos avaliar depois. Eu passei bastante, gente. Eu passei bastante mesmo. Nossa, mas assim, eu tô com uma mão de que eu comi frango no KFC. Bom, mas é só gordura, não, né? Mas não saiu, agora não tá mais desconfortável, não. Tô com a mão super hidratada, inclusive. Olha. Não é impressionante? Vou dizer que talvez esse seja o hidratante favorito de algumas pessoas que eu conheço. Pessoas que eu conheço que eu fiz esse hidratante, porque eu fiz isso pra fazer o pomatum, que é a receita e tal, porque eu queria testar no cabelo. E daí, sei lá, passar no pé antes de dormir. E eu tô pensando assim, que isso aqui pra um dia também muito frio, depois que você toma muito vento na cara, a cara racha, ela fica vermelha. A minha cara fica horrorosa no vento, né? A minha também. E aí eu acho que fica muito bom, muito
muito bom mesmo. Deve ser um protetor de barreira muito bom. Pra esquiar, deve ser bom também. Não que eu esquie. Já me perguntaram uma vez, mas você sabe esquiar? Eu falei, por que você acha que eu saberia esquiar? A minha cara, não sei malemar se andar de bicicleta, gente. Moço, você acha que tem eu nos Alpes brasileiros? Queria fazer esse teste com você também, porque a impressão que eu tenho das pessoas, quando a gente fala, a Maria Antonieta passava sebo de carneiro no cabelo, e as pessoas acham que é uma loucura, que a textura é horrível, que todo mundo fedia, mas não tá fedendo. Uma coisa que eu acho legal é que a gente esquece, assim, é que a gente tem uma ideia de, especialmente produtos de origem animal, hoje em dia, tipo, eles faziam isso, meu Deus, como eles eram brutos e horríveis, mas a gente tem que pensar que eles faziam aquilo numa escala de produção pequena, basicamente, às vezes, subsistência e ali, e havia um aproveitamento do tudo que era utilizado ali. Não é como a gente pensa hoje em dia, a produção de frango, que o pintinho é moído, sabe? Assim, não era dessa forma que as coisas elas existiam. Isso vem depois, quando a gente estrutura o capitalismo como a gente estrutura hoje em dia, né? Então é muito importante que a gente fale isso. Isso me lembra pesquisa, porque a gente recebe cabeça de porco na pesquisa, né? Que sobra de abatedouro. Que a gente usa a orelha, porque a pele da orelha do porco é muito similar à nossa. E aí, pra fazer estudo de penetração de substância, primeiro, antes de você testar em gente, você testa em coisas que seriam abatidas. Você não tá matando Eu não tô matando o porco isso. pra pesquisa. Então, ao consumo da carne, esse consumo da carne gera esse resíduo. Eu não gosto de falar resíduo, mas... E aí você recicla, que é um dos R's de como a gente faz a redução, reciclagem e replacement, né? Que é a troca de animal em pesquisa. Então, dessa forma, a gente não usa o animal na pesquisa, que antigamente fazia com o quê? Rato pelado. Então a gente hoje em dia não faz mais com rato pelado. A gente não tem uso de animal. Mas era um tipo de rato pelado? Ou rato você pelado. depilava o rato? Não, rato pelado. Tá bom, obrigado. Pode existir a depilação do ratinho ali pra fazer a penetração também no folículo, mas quando a gente tá falando hoje em dia também de penetração em folículo, a gente usa até mesmo da orelha do porco. Tem orelha que chega com muito pelo, com pouco pelo, e aí a gente pode fazer esse estudo. E hoje em dia até o olho a gente usa pra fazer teste de como que essa substância ela pode ou não interagir com o olho. Ou então a gente pode ver como que novas tecnologias de, por exemplo, UVC, de tudo mais, você se interage com o olho para poder fazer germinação, né, e tudo mais. Mucosa, pra fazer penetração em mucosa. Então é interessante falar que, assim, a gente não tá fazendo uso dessa forma, né, e é interessante você trazer isso, porque eu acho que as pessoas, elas esquecem que o processo era diferente, né, na forma de como você tratava toda essa construção do que era um animal, né. Fazer um negócio desses em 1700, você... Cheiroso. Tá cheirosinho, né? Sim. Cravo e gerânio que eu usei. Você usava o que você tinha em casa normalmente. Até por isso tem uma certa variação nos sebos de animal que vão ser utilizados. Isso deixa o cabelo uma maravilha depois que você lava. Claro que existem relatos de que passar uma mistura dessas em peruca e deixar a peruca e não lavá-la nunca atraía bicho. Por motivos óbvios, né? Mas aí, vai rançar, né, gente? Mas aí, o que o pessoal fazia muito, as mulheres passavam o amido, né? Também com óleos essenciais, com raiz de ori, enfim. É uma raiz de uma planta muito cheirosa, que eu não conheço porque eu nunca achei no Brasil, mas tem descrita lá. E de noite se penteava o cabelo muito. Então você tira mecanicamente a sujeira. Sim, você tira mecanicamente a sujeira. Não da raiz, que aí é o problema, né? Se você deixa na raiz é mais problemático, porque a raiz é onde vai dar a energia pro fio crescer, né? Que ali é realmente a parte viva do fio, né? Porque o fio, ele é tecido morto, ele é proteína e gordura, né? Lipídio, né? A parte exterior do fio, ele vai ser basicamente uma parte hidrofóbica. E aí, por isso que o cabelo se dá bem com esse tipo de coisa. Óleo puro. É óleo puro, né? Na verdade, ele é uma gordura pura, assim, né? Não que o óleo não seja gordura, mas a gente pode pensar essa gordura um pouco diferente, né? Uma gordura animal, assim, ela tem uma textura, igual a gente tava conversando, um pouco diferente, né? Daí tem também umas coisas mais esquisitas. Gente esquisita sempre teve. Ah, sim, com certeza. Tem uma parada de tipo, sebo de urso é melhor pro cabelo, pra fazer o cabelo crescer. Mas é meio complicado achar um urso, né? Não era tanto na Europa naquela época. Mas assim, era provavelmente porque as pessoas olhavam o urso e achavam o pelo bonito. E daí eles achavam que daí fazia crescer. Tinha um pouco essas coisas meio doidas. Ah, sim, misticismo ali, né? As águas de passar no rosto, né? Eles tinham muito colher de tipo, você tem que colher a água, que a garrafa é de vinho sua, na noite de não sei o quê. E daí é isso que vai fazer, não era isso que fazia a diferença, né? Mas tá ali na mistura. E daí voltando pras gorduras... Não é que a gente faça muito diferente hoje em dia em cosmético, né? É verdade, né? Outro dia uma publicidade que me mandaram de uma marca grande falando assim, porque a gente usa nanopartículas de água, que é menor do que a molécula de água. Eu fiquei assim... Mas não faz sentido nenhum. Mas se tem nano no nome, é claramente melhor. É assim, sabe aquela coisa que o seu cérebro fica assim...
será que eu entendi direito? E aí eu falei, cara, a pessoa que sentou aqui no marketing dessa marca aqui, ela falou, hoje eu vou interromper a vida de todos os químicos e farmacêuticos desse país. Eu vou fazer todo mundo ficar triste. Mas tem nanopartículas. Tomou um fora de alguém. Certeza que fazia química ou consumiu farmácia. Nisso eu gosto dos ingredientes que ficam na moda, assim. Eu lembro de uma época que tudo era de guaraná. Agora não tá tanto na moda mais o ingrediente. Tá na moda... Quer dizer, um ingrediente também, mas não um ingrediente de planta, né? Tipo, sei lá, niacinamida. Que agora tem niacinamida em todas as coisas. Eu fico, gente, não precisa. E eu nem sou farmacêutica, mas tem umas coisas que eu olho e falo... Mas eu acho que aí não funciona. Não, mas é igual o ácido hialurônico, né? Tipo, ácido hialurônico no cabelo. Eu fiquei tipo, tá... Por quê, né? Eles depois fizeram umas modificações na molécula que fazia sentido, mas ele puro, eu ficava assim, gente, por quê? Vitamina C no cabelo. Vitamina C no cabelo. Por quê? Esse nome já tá no mercado, então vende, entendeu? Sebo de carneiro é melhor no cabelo do que o... Exato, mas essa é uma coisa importante de falar pras pessoas, que assim, a gente acha que o que vai fazer, às vezes, a ação de um shampoo é o extrato de pérola das Mauritânias. Não é assim. O que faz a ação, por exemplo, no shampoo é o tensoativo. A escolha correta e o balanço correto dos tensoativos e às vezes de uns polímeros ali, algumas coisas que vão fazer uma modificação sensorial no final, é o que vai trazer uma resposta boa. Uma das melhores formulações de shampoo que tem, ela é baratíssima, que é aquele shampoo com cheiro de jogador de futebol. Eu nunca cheirei um jogador de futebol. Não, bem não, mas assim... Sem interesse? Talvez... Talvez, alguns. Eu não sei se eu queria cheirar todos os jogadores de futebol. Depois do banho, por favor. Obrigada, tá. Né? Tá. Mas vocês pra entenderam. gente sentir o cheiro do shampoo, ele precisa estar depois do banho, Exato, né? exatamente. Então, você falou de coisa animal, usar gordura, né? Muita gente questiona, dentro do meio de pessoas que gostam de recriar receitas históricas, porque tem um grupo de gente que é assim, eu não sou a única doida. Existe uma seita. Isso. Muita gente questiona, tipo, mas não tem uma versão vegana? O problema é estabilizar a versão vegana, né? Isso, e um problema é você achar gorduras vegetais que tenham as mesmas propriedades do que o sebo animal. Uma das muito boas é a manteiga de karité. Manteiga de manga, será? Manga eu não conheço muita coisa, porque a gente tá mais acostumado também com coisas de europeu fazendo, né? Então, eles têm também muito manteiga de murumuru, que aí vai ser brasileiro. As empresas brasileiras, elas têm trabalhado também muito pra trazer um pouco dessa biodiversidade brasileira, lá tá tendo um microfone maravilhoso. E essa biodiversidade brasileira consegue criar um pouco também essas diferentes texturas. Aí você consegue trazer manteiga de também karité, murumuru, você consegue sair um pouco do que eles só usavam antes, entendeu? A manteiga vai ter uma textura parecida com com um pouco assim a gordura animal, nesse sentido, a banha, na verdade, do porco. Diferente de um óleo, que aí o óleo ele vai ser mais fluido. Então aí você consegue misturar, mas a questão é que às vezes elas não conseguem se estabilizar muito bem se você colocar água, porque daí você precisa de um emulsificante. Sim. E aí como que você vai emulsificar? Aí vem a complicação. Não pode ser clara de ovo, não pode ser gema de ovo, não pode ser gema de ovo, você não pode usar abelha, aí não vai conseguir fazer a vegana assim tão fácil. Hoje em dia a gente tem, lógico, emulsificante que vem da parte de plantas, então a gente vai ter que vem de milho, que vem de não sei o que, mas aí passa por uma modificação química e tudo mais, que vai ser um pouco difícil para quem não tem um laboratório em casa, fazer algumas reações químicas ali para conseguir criar um tensoativo nesse sentido. Mas essa é uma situação, assim, para você fazer um emulsificante é um pouco complicado, né? Eu tinha pensado que essa daqui, como ela é só óleo com óleo, talvez fosse um pouco mais fácil. O que eu tinha chutado na minha cabeça, pensando em textura, o pessoal da gringa às vezes fala, substitui o sebo de carneiro por óleo de coco. Eu falo, só alguém que mora no frio pra ter uma ideia dessas. Porque o óleo de coco, ele é líquido acima de 25 graus, então não adianta Tem que deixar na geladeira. O sebo de carneiro, ele não é líquido a 25 graus. Ele é duro. E ele é duro mesmo, assim. Aí eu tinha pensado, talvez uma manteiga de karité com um óleo de coco, talvez dê uma coisa parecida com isso daqui. Sim. Mas aí pra deixar em casa, você vai ter que deixar um pouco num lugar mais resfriado, né? Não precisa ser necessariamente uma geladeira, mas um lugar mais resfriado, porque é aquela coisa, óleo de coco no Brasil, ele vira óleo mesmo, né? Ele não fica só como um creme, assim, né? Pois é. Tem um outro ingrediente que aparece muito, e eu penso até em fazer um dia um programa só sobre baleias. Porque tem um ingrediente que aparece muito nas receitas, que é espermacete. Você sabe o que é um espermacete da baleia? Não. Fica na cabeça. Eu até vi o Emílio explicando esses dias. É o que tem o cheirinho da baleia, que tem o cheiro? Não, é um negócio que ajuda ela a flutuar e a afundar. Então deve ter óleo, né? Sim, é um óleo. Só que as descrições antigas, porque tem vela de espermacete também. Então eu imagino que ele tem uma coisa meio parafinosa. Ali. Se diz que o óleo de jojoba
jojoba tem uma composição semelhante. Então o pessoal tende a falar com óleo de jojoba. Mas várias pessoas que gostam de brincar disso falam assim, pô, mas o óleo de jojoba não tem essa parte de parafina. Então não deve dar a mesma textura que essa parada dava. E claro que a gente não tem espermacete pra testar. A gente não sai matando baleias pra testar. Quer dizer, tem alguns lugares que sim, O né? Japão faz, né? Mas não vende pra gente. A minha ética não me permite sair comprando pedaços de baleia pra testar um creme. Sim. Mas boa parte dos cold creams tem espermacete na receita. Interessante, eu não sabia. Eu não sei se é toda baleia ou se existe algum tipo de... acho que é a cachalote que tem. Que existe uma glândula nela que ela tem um cheiro muito bom, que se usava em perfumaria, né? Tipo então, almíscara, assim. Tipo a almíscara também, que é uma glândula de um outro animal que também tem esse cheiro. Mas hoje em dia a gente consegue sintetizar isso em laboratório, o aroma, né? Sim, sim. Fala, quem trabalha com perfumaria, né? Então a fofoca é que, assim, eu tenho uma amiga que ela é perfumista mesmo. Fofoca gosto. Você tem que passar pelo estudo também dessa matéria-prima. E existe ainda, mas não se usa mais na indústria. Mas pra você passar pelo estudo ali, você sente o cheiro daquela matéria-prima. E ela fala que é diferente. Ela fala assim, tem uma complexidade. Ela fala, deve ser coisa do teu nariz perfeito. Seu nariz maravilhoso, consegue Beijo, sentir. Ana. Beijo da Flora. Além desses ingredientes que a gente falou, tem outro negócio que eu queria puxar. Porque todo mundo fala muito que dessa época as pessoas se envenenavam com maquiagem de chumbo. Pode ser que sim. Sim, o chumbo era utilizado, Até isso porque a gente sabe. não conseguia nem dosar chumbo, né? A gente nem sabia que ele existia direito, né? Sabe pra que eles usavam chumbo? Pra fazer tipo pó branco pro rosto? Eles usavam chumbo. Mas, quando eu fui na literatura mesmo, procurar os livros de época, é interessante que, ó, esse daqui é de um livro de 1826, já é século XIX, mas ele é uma cópia de um outro livro que tinha sido publicado em 1700 e pouco. E ele tem uma área só sobre ingredientes. E ele fala plumbe subcarbonas, que seria o chumbo branco. Subcarbonato de chumbo, ou chumbo branco. E daí ele vai se dizendo, clinicamente, contém óxido de chumbo, e blá blá blá, medicinalmente deve ser usado, e diz assim, você pode ser envenenado. Tá dizendo aqui que mas você vai envenena. ficar bonito. E é muito bom. Ele fala aqui, ó, medicalmente ele deve ser usado unicamente externamente pra passar em cima de machucados. Eu gosto da ideia deles que eles Não, achavam... passa no machucado. Que ótimo, porque cai mais fácil na corrente sanguínea. Ai, achei ótimo. Eu gosto porque isso é muito bom. Como que a gente foi colonizado por esse povo, gente? É muito bom, né? Tipo, não pode comer não, mas passa no machucado. Ele também pode ser utilizado como um adstringente, um calmante pra pele, teoricamente, chumbo pra acalmar a pele. Mas, diz aqui, mas não é de forma alguma seguro. É o livro que tá me dizendo. E muitas vezes é absorvido e ele age em cima do sistema nervoso, produzindo cólica dos pintores, que deve ser doido. Não, e eu fico pensando porque né, nossa mão, ela é muito cheia de receptor. Ela é muito enervada. E aí eu fico pensando, né, tipo, porque assim, tudo bem que o extrato córneo, né, que é a camada de célula morta da mão, é muito mais grossa. Mas na palma aqui, ela costuma ser não tão grossa, mais fina. Mas ainda mais grossa do que a nossa pele do braço, por exemplo. Mas eu fico imaginando que você vai usando aquilo e vai deixando na mão e aquilo vai se impregnando, se impregnando. E aí eu fico imaginando que uma hora você fica batendo palma no microfone. Obrigado, né? O pessoal vai adorar essa parte. O pessoal do áudio deve estar felizão. Tá felizão ali comigo. Tá desejando chumbo. E aí eu fico pensando assim, tipo, isso chegar lá, assim, né? afetar, sabe? Pois é. Não, e aqui fala, nesse mesmo livro, esse livro que eu tô pegando como referência é o suplemento de Farmacopédia. Farmacopídia, de 1826. E daí ele fala que a doença que o chumbo gera é uma desordem dreadful, terrível, que normalmente acaba com a pessoa e você vai precisar tomar opiáceos se você tiver essa doença. Você tira um problema pra colocar outro, né? Isso é muito bom. Pro tratamento, eles recomendam que você siga as instruções que eles deram antes pra quando você tiver envenenado por chumbo. Que é melhor não usar também, né? É interessante porque é isso, né? As pessoas na época, elas tinham noção que essas coisas não eram boas. Tem um outro livro, que é um livro francês, que ensina a fazer um pomatum também. Pomatum é pomada e serve para... É latim, né? E serve para, tipo... Mas olha que maravilhoso. A gente podia abrir uma marca. Pomatum. Pomatum. Eu gosto também. Nossa, eu adorei. E ainda podia colocar um segundo nome pra ficar quase um feitiço, sabe? Pomato excelentes. A gente patentia já e a gente já ganha dinheiro. Se alguém for começar a vender, a gente sabe de onde saiu a ideia. E daí aqui, ó, essa outra receita, ela é de um livro anterior. Tem isso. As receitas, elas não são muito detalhadas. Eu vou ler pra você a receita e você vai ver como... Assim, a gente dá conta, às vezes o nosso canário de laboratório, né? Ó, tome 4 onças de óleo de moringa, 1 onça de cera virgem e 2 dracmas e meia de magistério de bismuto. Mas olha que maravilhoso isso. Não é maravilhoso, gente, esses nomes? Aí você coloca dessa forma 2 dracmas de magistério de bismuto. Muito mais legal do que gramas. Junto com o seu pomatum.
E daí fala, o magistério de bismuto é preferível ao chumbo, pois é mais branco. Ele também não vai te envenenar. Esse cosmético é chamado comumente de branco de Espanha. Se dissolvido em água de flor de lis, irá clarear a face. Tem uma modista do Desterro, que é uma outra... Sim, eu conheço ela. Ela testou esse. Ela não passou bismuto no rosto. Ufa. Ela achou uma outra alternativa. E ele deixa realmente uma cor esbranquiçada. Essa foi a receita, tá? Essa é a receita que eles te dão. É tudo isso que eles te informam. Como você vai trabalhar com bismuto, foda-se, né? Tem esse outro aqui, que é um Toilette of Flora, que é um outro livro muito famoso na época, ele é de 1779. Esses livros, eles eram comercializados ou... Comercializados. Ah, tá. Claro que nem todo mundo sabia ler. Lógico, não. Aí tem essa questão de acesso à educação. Mas eles eram relativamente populares, assim. Eles não eram livros que só gente muito rica tinha acesso. Alguém lia pro pessoal da aldeia, da cidade ali, né? Isso daqui é muito livro de... A gente tá falando 1700 e tanto, a gente tem uma burguesia grande subindo. Então isso daqui é bem classe média. Né? Já parou de queimar gente. Isso é bem classe média. Esse daqui é outra receita. Ele é um cold cream ou pomatum para o rosto, esse. Esse é para o rosto. Como você preferir. Se você quer a parte mais gringa ou se você quer vir pro negócio mais da magia. Isso, você pode escolher o nome. Sim. Fala, pegue cera branca e espermacete, uma dracma de cada. Óleo de amêndoas doces, 2 onças. Água, 1,5 onça. Esse tem instruções. Derreta a cera e o espermacete junto com óleo de amêndoas. E a água do outro lado. Numa... A glazed earth pipkin. Ok, numa panela, vamos dizer. Em cima de hot ashes É porque daí não é no fogo... Fogão a lenha, né, fogão gente? a lenha. E não é no fogo alto, é no fogo baixo isso daqui. Ou num vapor, ou num banho-maria. Aí coloca essa solução num pilão de mármore, mexe isso com uma colher de pau. Essa descrição tá bem detalhada, tá né? Tá bem detalhado. Isso aqui tá bem magistral. Até que fique frio e fique suave, né? Ele pedia pra aquecer a água também? Vamos chegar na água agora. Ah, tá. Não pede pra aquecer a água. Acabei de ver. Não. Daí misture a água gradualmente e continue mexendo até que a água esteja completamente incorporada. Nossa, geralmente a gente... Assim, quando a gente vai fazer emulsão, geralmente a gente aquece as duas partes, né? E o óleo não pode estar tão quente também quando você vai misturar. Porque senão o óleo frita, né, gente? Aí não... Por isso que ele mandou você mexer o óleo até ele já tá esbranquiçado. Sim, se você colocar água ali junto, vai fazer aquela... Tipo quando o gominho vai fritar os bolinhos estoura nele. Então, aquilo ali é porque tem água. Provavelmente tava congelado, colocou água no óleo, explode daquele jeito ali, né? Então, tipo, o óleo tá muito quente, se você colocar qualquer coisa que tá congelada no óleo ali, gente, vai explodir na tua cara. Então, não façam isso em casa, porque é um comportamento deles. Mas você vê, é interessante, porque ele mandou derreter em fogo baixo ou banho-maria, então o óleo já não vai estar tão quente. E você vê que muita coisa que a gente sabe, a gente aprende na faculdade, a gente leva pra fora industrial, é coisa de, tipo, 1800 e 1700 e pouco, sabe? Assim, fazer uma emulsão. Isso já se fazia. Já se fazia, entendeu? Né? Aí fala assim, ó, mexe, né, até ficar incorporada, esse pomatum extremamente branco e leve por causa da agitação. Então ele tá te dizendo que mexer incorporou ar nesse coisa. E ele lembra muito chantilly. Porque você incorporou ar. Por ser parecido, que ele é chamado de creme. E daí ele fala que esse pomatum é um excelente cosmético e deixa a sua pele muito macia. Algumas pessoas colocam um pouquinho de Gilead, que eu não sei o que é. Pra mim isso é coisa de Senhor dos Anéis. Né? Deve ser alguma coisa que dá cheiro ali, que aumenta o valor do negócio, a virtude do creme. E daí depois fala aqui também que algumas pessoas trocam a água. Usava umas palavras boas, né? Não é? Aumenta a virtude do creme. O pessoal do marketing tá perdendo. Tá perdendo, gente. Olha, uma aula de marketing aqui. Aí, ó, dizendo aqui que algumas pessoas trocam a água. Aí tinha falado antes, é que eu não li isso, mas é uma água de spring water. É uma boa água aqui, é uma água de bica. Água de bica. Spring water, água de bica, claramente. Aí, dizendo que algumas pessoas trocam essa água por água de rosas ou água de flor de laranjeira, que daí já dá um outro cheirinho. E coloca óleos essenciais, conforme elas gostem. E também, esse creme é muito bom pra prevenir marcas no rosto da varíola. Viu, gente? Caso você tenha varíola, pra quem tem varíola, a gente também hoje em dia tem vacina. Mas é uma escolha. E nesse último caso, um pouquinho de pó de açafrão. Antioxidante, ó. Deve ser colocado, ou algum outro
outro pó como flores de zinco ou giz. Fala pra manter fechado, não pode ser em contato com ar. Flor de zinco é o que o pessoal usa pra fazer protetor solar. O que usa pra fazer protetor solar mineral? Óxido de zinco. Flor de zinco é óxido Sim. de zinco. Não, óxido de zinco é usado, como eu falei, também usa pra estabilizar a formulação muitas vezes, né? Então você vê que eles já estavam em 1700 e tanto, eles já estavam sabiam usando. disso. E muita gente reclama de protetor solar com óxido de zinco, que diz que deixa o rosto muito esbranquiçado, né? Óxido de zinco e dióxido de titânio, que são os inorgânicos, que são partículas. Hoje em dia a gente vende como nanopartícula, até você diminuir esse desconforto sensorial, mas ele continua ainda, porque você tem que usar muito pra conseguir chegar no FPS. Justo. E a gente tem outros filtros hoje em dia que também deixam esse desconforto, mesmo eles sendo orgânicos, né? Que são moléculas maiores de carbono, não dióxido de titânio, assim, né? Existe um filtro também que deixa esse desconforto sensorial, mas também porque ele vai pra essa ideia de formar nanopartículazinhas esbranquiçadas, porque daí ele tenta ser um pouco inorgânico junto com a capacidade orgânica. Primeiro que um monte de gente fala, adoro esse pessoal que fala. Porque nossos ancestrais não usavam protetor solar. Então, os nossos ancestrais usavam filtro solar, como tá comprovado aqui. Provavelmente não era devia ser um FPS 7, baixíssimo, 8. Mas tava colocando óxido de zinco nos cremes dele já e passando no rosto. Mas mais do que isso, ser bronzeado não era bem visto. Então as pessoas se cobriam muito. Ninguém andava no sol, assim. Mesmo Sim. as pessoas que trabalhavam na roça. A cultura do bronzeado, ela é também pós-guerra, né? Sim, ela é super pós-guerra. recente. Também acho que entra um pouco a situação do racismo, né? Obviamente, né? Com certeza. Que aí você tem tráfico de gente com determinados traços, né? Então acho que entra nessa situação um pouco, né? Mas assim, e isso é o que também leva também ao nosso aumento de câncer de pele, é porque a gente mudou nossos hábitos também. Se Todo mundo saía de chapéu, ninguém saía assim. E a gente tá também pensando num planeta que tá entrando em ebulição, outras situações, mas assim... o fim do mundo. O fim do mundo, né, gente? Jingle Bell tá isso aqui, né? Muito bem, maravilhoso. Mas quando a gente olha assim e também pensa, você provavelmente vai mais a um clube, você provavelmente viaja mais do que algumas gerações atrás. Então você entra mais em contato com o sol. Mas eu achei super curioso quando eu vi esses ingredientes, que eu falei, olha só, coisas que a gente usa hoje, não foi de repente. Mas até óleo, ele tem um pouco de proteção solar, né? Tem, porque né? também vai entrar uma pouca atividade antioxidante. É que a gente não pode chamar eles de filtros UV, porque eles não vão filtrar. Alguns podem até absorver um pouquinho, mas é bem pouco. Não vai proteger. Ninguém tá falando pra vocês usarem óleo como protetor solar, não tá, tô falando gente? pra vocês usarem essa receita pra passar na cara e sair por aí. Por favor. Mas a questão que a gente tá querendo colocar é que, assim, a ideia de proteção talvez já viesse muito antes, que às vezes eles usavam isso, esse creme, como proteção. Porque além disso, como isso deixa a pele esbranquiçada, tô usando o exemplo, eu nunca fiz essa receita. Usando o exemplo de protetor solar de hoje, que tem óxido de zinco e que deixa a pele um pouco mais esbranquiçada. Talvez tenha parte daí a lenda de que as pessoas nessa época todas andavam com a cara de palhaço, assim, a cara super branca. Não era super branca. Tanto é que se ter o rosto super branco nessa época fosse a moda, nas pinturas as pessoas teriam um rosto super branco. Elas não têm. Estamos aqui com fatos. Né? Então, assim... Fatos. E elas tinham outros cosméticos nessa época também, a gente nem vai falar. Mas tem receita de batom e de hidratante labial, que já chamava Lip Salve nessa época, assim. Tem receita de pasta de dente, desodorante, um monte de outras coisas. Eu achei fascinante, assim, porque tem também essa lenda de, porque as pessoas não faziam ideia de que o chumbo fazia mal. Elas claramente faziam ideia. E tem outra coisa também, a vaidade sempre existiu. Então elas sabiam. Só que às vezes elas preferiam... E beleza também é uma forma de poder, né? Então a gente sabe disso, então elas provavelmente carregavam isso com elas. E a varíola era muito comum nessa época, então... E varíola deixa marcas no rosto, né? Então ter cremes e coisas pra esconder as suas marcas de varíola era uma coisa importante na época. Sim. Isso daqui servia quase como uma base. Saudades, você coloca... né? Saudades. Vacinas. Vacina. Nossa, que bom, vacina. Pois é, vacinem-se, crianças. E aí, o sensorial do creme agora, como tá? Então, ele ainda deixa um pouquinho, olha, ainda tá um pouquinho aqui na pele. Mas também, gente, eu brinquei de Xuxa Monange aqui, passei aquele monte. Você acha que dá pra ver que tá brilhosinho? Não sei se vai dar pra ver. Não sei se tá focando, meninas. Focando, meninas. De fato, ficou um pouco aqui, mas assim, nada que um creme grosso que a gente tá acostumado hoje em dia, se a gente passar bastante, não vai ficar também, não. Mas olha, não fica pegajoso, sabe? Assim, tipo, quando você... Sabe aquele creme que você passa, você tira e você fica aquela... Não fica. Mas é interessante, né? Interessante. Na mão não tá tanto. Não, na mão não. Mas dá pra ver que tem, porque tá brilhando, né? Sim. É que Mais cedo eu passei também um é nosso pouquinho brilho aqui. natural, não tem como, nós né? estamos brilhando.
O papo tá muito bom, a gente poderia trazer mais receitas, mas eu acho que tá bom por hoje. Eu queria agradecer muito a sua eu que presença agradeço. aqui. Faça propaganda. Gente, eu trabalho principalmente com o Instagram pra divulgação na parte de cosmético e pele e tudo mais. Faço a parte de divulgação lá. Falo de outras coisas também, mas geralmente por conta disso. @VHPinfante. Infante é muito fino, sabe que, né? Sou filho da... Você é o herdeiro. O herdeiro renegado. Isso. Pra quem não sabe, a piada é porque infante, as crianças que eram chamadas de infante em Portugal e na Espanha eram os herdeiros do trono, então por isso. Mas não O herdeiro. teve nenhum trono, não. Droga! Por hoje a gente fica por aqui. Muito obrigado por vocês terem acompanhado mais um episódio de Matupá no Tempo. A gente viajou um pouquinho por aí. E assinem o canal, apertem o sininho pra vocês receberem as notificações. Eu tô ficando cada vez melhor nisso. Eu ainda não tô boa, mas eu tô aprendendo a falar. E eu tô aqui. Vocês estão ouvindo a gente numa plataforma de podcast, também avalia o podcast, dá estrelinha. Espalha a palavra, gente. Quanto mais gente a gente puder contar e quanto mais gente a gente puder desmistificar um pouco o passado também, melhor. E é isso.